Você sabe de onde surgiu a ciência da informação? Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar em ciência da informação. Ou se já ouviram, a associam como uma matéria relacionada à informática. No decorrer deste vídeo, vamos contar sobre a origem da ciência da informação, que aconteceu através da biblioteconomia e da documentação, e que existe sim uma relação com a informática. Apesar de aparentar ser um campo de estudo recente, as primeiras indicações do que hoje conhecemos como ciência da informação surgiram a partir do nascimento da ciência moderna, em meados do século XVI. Nessa época, os cientistas realizavam encontros em sociedades científicas e comunicavam seus estudos e descobertas através de cartas. Essas correspondências foram significativas para o surgimento e registro dos primeiros periódicos voltados para a comunicação e informação do conhecimento científico, na segunda metade do século XVII. Assim, em 1665, surgem na França e na Inglaterra as primeiras revistas de divulgação científica, que, juntamente com o aumento do número de pesquisadores, de produção científica e da evolução tecnológica, dá origem às primeiras raízes da ciência da informação. Dois personagens da nossa história tiveram grande importância nessa origem. Paul Otlet, considerado o pai da ciência da informação, e Henry Lafontaine. Seus ideais eram de uma revolução na disseminação e acesso à informação. A intenção era a criação de uma biblioteca universal com registros de todos os documentos do mundo, de uma forma ordenada que facilitasse sua recuperação, desse modo democratizando a informação. Um instrumento proposto pelos dois para a representação, acumulação e disseminação do conhecimento produzido ao redor do mundo era a bibliografia. Com o uso da bibliografia, Otlet e Lafontaine sugerem a criação do Repertório Bibliográfico Universal, fonte de pesquisa com a intenção de reunir toda a representação do conhecimento humano em um mesmo lugar. O desejo deles era organizar uma espécie de livro universal do conhecimento. Para isso, eles criaram em Bruxelas, em 1895, o Instituto Universal de Bibliografia, que em 1931, também por sugestão deles, passa a se chamar em Instituto Internacional de Documentação. Você deve estar se perguntando qual a importância dessa diferença entre os nomes Instituto Internacional de Bibliografia e Instituto Internacional de Documentação? Antes de responder essa pergunta, é importante destacar que em 1935, Paul Otlet publica o Tratado de Documentação. Nele, o autor se preocupa com alguns princípios básicos, como o registro do pensamento humano, a conservação e o acesso a esses registros, informações, que esses registros pudessem ser o mais simples possível para que o seu acesso fosse fácil e rápido, e que as informações presentes nesses documentos pudessem representar uma rede de informações, de acordo com a necessidade de quem buscasse essas informações. Essa ideia de integração das informações traz dois conceitos até hoje tratados, abarcados pela ciência da informação: o armazenamento e a recuperação da informação. Esse conceito de recuperação de informação, válido até hoje, consiste em identificar, no conjunto de documentos físicos, quais informações atendem à necessidade de informação do usuário. Ou seja, é o processo de localizar documentos e itens de informação que tenham sido objeto de armazenamento. Assim, de um modo bem simples, pode-se dizer que a bibliografia se preocupa em catalogar o documento físico. Já a documentação se preocupa com o conteúdo desse documento, chamado de informação. Um outro momento histórico que marcou o desenvolvimento da ciência da informação foi a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o mundo passava por um momento de grandes conflitos, e os chamados países aliados, em especial os Estados Unidos, a então União Soviética e a Grã-Bretanha,
empregaram várias pessoas com o objetivo de trabalharem em processo de coleta, seleção, processamento e disseminação de informações que fossem relevantes para ganhar a guerra. Vannevar Bush, cientista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e chefe do setor científico dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, despontava como um estudioso voltado para resolver problemas de organização, estratégia da informação e recuperação de informação. É com um artigo intitulado As We May Think, Como Podemos Pensar, publicado em 1945, que Bush apresenta sua mais famosa e talvez mais eficiente maneira de resolver o problema relativo à organização e gerenciamento da informação. Ele propõe a criação de uma máquina chamada MEMEX, que previa a possibilidade de estocar muita informação e que seria de fácil recuperação quando necessário. Essa descrição é considerado o conceito inicial do hipertexto, ou o que chamamos na internet de hiperlink, que nada mais é que a possibilidade de, enquanto navegamos na internet, podemos ser redirecionados automaticamente para outras páginas. O sistema de hipertexto mais conhecido atualmente é a WWW, World Wide Web. Percebe-se, portanto, que os próprios ideais de armazenamento e recuperação de informações, que deram origem a uma navegação hoje, têm em suas raízes conceitos básicos da ciência da informação, o que justifica até hoje haver essa associação com a área da informática. Falando nisso, o russo Alexander Ivanovich Mikhailov, a partir de 1966, na então União Soviética, atribuiu a expressão informática, isso mesmo, com K, como uma disciplina que estuda as propriedades da informação científica e não da computação. Ou seja, até o termo informática, cunhado na década de 60, pode induzir na sua confusão com a ciência da informação. O surgimento de novas tecnologias colaborou para a ciência da informação, tais como o microfilme, que possibilitou a reorganização dos espaços físicos, como em bibliotecas, por exemplo, e cartões perfurados da IBM. A evolução dessa tecnologia de armazenamento, dos cartões perfurados para CD-ROM. O acesso de sistemas não interativos com várias possibilidades de interação, das bases documentais para bases do conhecimento, dos textos escritos para a multimídia, da recuperação de citações para texto completo. Enfim, tudo isso impulsiona as indústrias da informação, sempre atrelado ao problema de recuperação da informação. No entanto, a ciência da informação, propriamente dita, ou mais próxima do que hoje conhecemos, surge com a publicação do artigo de Harold Burko, em 1968, intitulado O que é a ciência da informação?, onde ele constrói as bases de um conceito para a ciência da informação e a estabelece como uma disciplina interdisciplinar. Para Burko, além da importância do armazenamento e da recuperação da informação, a ciência da informação deriva e se relaciona com áreas como a matemática, a lógica, a linguística, a psicologia, a tecnologia do computador, a pesquisa operacional, as artes gráficas, as comunicações, a biblioteconomia, a administração e assuntos similares. Assim sendo, toda essa facilidade de relacionamento da ciência da informação com diversas áreas nos leva a crer que isso virá a acontecer também com novas disciplinas que surgirem. E podemos representar a ciência da informação como um polvo de tentáculos infinitos que estende seus tentáculos sobre diversas áreas, não somente na apropriação dos conhecimentos, mas também contribuindo para com eles. É importante você saber que, se atualmente a ciência da informação está em evidência, isso não significa que ela é um ramo do conhecimento científico que surgiu somente com a globalização da informação, proporcionada pela rede mundial de computadores conhecida como Internet. Portanto, buscamos resgatar a evolução da ciência da informação para mostrar que esse campo do conhecimento possui uma base histórica robusta. Ainda que tenha uma característica interdisciplinar, porque se relaciona com outros campos da ciência, isso não quer dizer que ela não tem uma área de atuação própria, e por isso é pertinente considerá-la como uma verdadeira ciência.
Para compreender de uma forma bem simples o que faz a ciência da informação, ela investiga as propriedades e o comportamento, o uso, a transmissão e o processamento da informação, visando sua armazenagem, recuperação e disseminação ideal. Mas até onde a ciência da informação pode nos levar? Vivemos em um tempo em que a tecnologia está em constante mudança, aprimoramento e evolução. E alinhada à tecnologia, temos uma rede de informação que tem uma importância cada vez maior na vida do homem e da sociedade. Conexões entre homens e máquinas e máquinas, são cada vez mais frequentes, proporcionando a formação de redes sociais e de mercados cada vez mais inteligentes, onde objetos se conectam e geram uma grande rede de informações e possibilidades. Isso facilita a interconexão entre as coisas, o ambiente e o ser humano, mudando a forma como as pessoas vivem, trabalham, estudam e se divertem. Estamos falando na possibilidade de conectar qualquer coisa a esta rede, compondo assim uma infraestrutura global de informação para a sociedade, com a conectividade física ou virtual através da comunicação com dispositivos. Nesta nova realidade de objetos conectados, é iminente a produção de inteligência fora do ser humano e aplicada às coisas. Assim, para além dos estudos técnicos dessas conectividades, cabe à ciência da informação resgatar a valorização social deste embate com a tecnologia, para que não se perca a ideia de evolução tecnológica para atender às necessidades do ser humano e da sociedade.